Bom dia, minha amada, bom dia, meu amado. Digamos juntos, bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti e tomamos posse do que o Senhor nos entrega hoje. Aprenda a parar de se sabotar. Você não está travada por falta de oportunidade. Você está travada por escolhas repetidas. Fica até o final desse vídeo. Deus vai falar forte com você. Hoje Deus fala em João 6, de 22 a 29. Pede, Espírito Santo de Deus, vem e enche-me agora. Dai-me a graça de compreender a Tua palavra e pôr em prática e assim ser feliz de verdade. Fala, Senhor, que Tua serva, Teus servos te escutam. Escute com seu coração. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia apenas uma barca e que Jesus não tinha entrado nela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quer fazer a vontade de Deus? Então acredite naquele que Ele enviou. Acredite em Jesus. Pronto. É isso. Isso é tudo. E tantas vezes a gente quer tantas coisas, mas a coisa mais importante é querer a Ele. Minha amada, meu amado, é por isso que tem tanta gente hoje que vive completamente sem sentido. Conhece alguém assim? Porque vive sem Jesus, enquanto só Ele é necessário. Aqui nós vemos que o povo estava atrás de Jesus, mas pelo motivo errado. Eles queriam o milagre, mas não queriam a mudança. Quem anda com Jesus de verdade, quem tem intimidade com Ele, tem uma vida de conversão. E isso acontece até hoje. Você quer paz, mas continua alimentando ansiedade. Você quer mudança, mas não muda de atitude. Você quer viver algo novo, mas insiste no velho. E aí nasce a autossabotagem. Escreve essa palavra. Não é o inimigo que está te parando. É você repetindo o que te prende, repetindo o que te paralisa. E deixa eu te mostrar isso de forma clara. Lembra de Sansão? Esse aqui é um testemunho claro. Sansão, escolhido por Deus, forte, separado, chamado para algo grande. Mas ele sabia aonde não deveria ir.
e ia. Sabia com quem não deveria se envolver e se envolvia. Sabia o que enfraquecia ele e mesmo assim se aproximava. Isso se chama, como a gente diz no exército de Deus, dialogar com a tentação. Não se dialoga com a tentação, não abre brecha não, porque perde. E era isso que ele fazia. Até que chegou um momento que ele perdeu tudo. Não porque Deus abandonou Sansão, mas porque Sansão foi, pouco a pouco, se sabotando. Olha só. Minha amada, meu amado, escuta isso. Autossabotagem não acontece de uma vez. Ela acontece nas pequenas escolhas. Olha o Senhor trazendo a libertação agora. Fica atento, atento. Nas pequenas escolhas você está se sabotando. Na conversa que você sabe que não deveria ter. Ali é um lugar. No pensamento que você alimenta. Ali é outro. Na atitude que você repete. E o inimigo não precisa te derrubar de uma vez. Ele só precisa te manter escolhendo errado. Todo dia. Olha como é sorrateiro. É por isso que ele não quer você aqui. Porque aqui você está aprendendo como não cair mais. E ele está sendo desmascarado em nome e no sangue de Jesus. Porque o conhecimento faz isso com a gente. A palavra de Deus diz que o homem se perde por falta de conhecimento. Aqui nós estamos para que isso não aconteça. Que você conhecendo, então, você se blinde. Hoje Jesus te chama para outro nível. Olha como ele te ama. Ele diz: esforçai-vos pelo alimento que permanece. O que é que o Senhor está dizendo com isso? Para de viver só pelo que é imediato. Para de escolher só o que é fácil. Para de alimentar o que te destrói por dentro. E aí o nosso amor, nosso Jesus, ele conclui: a obra de Deus é crer. Mas não é qualquer acreditar. Porque tem dias que você começa crendo o dia e depois você já não crê mais. É crer de verdade. É crer que não é pela força do teu braço. É crer que o teu Deus rege a tua vida. E Ele dá a força e Ele dá a graça para você dizer: não quero mais essa sabotagem na minha vida. E quem crê muda. Quem crê de verdade decide. Quem crê rompe com o padrão. É alguém sabendo que tem diabetes alta e continua comendo doce. Conhece alguém assim? É alguém que sabe que tem hipertensão e continua comendo sal. Tem que decidir. Vai até onde? Se sabotando tanto assim. Até não ter mais vida? Enquanto o Senhor te deu vida em abundância? A decisão é sua. Então hoje não é sobre fazer mais. Porque muitas vezes o inimigo está nos enganando, desfocando. E a gente perde o foco. Eu quero fazer mais isso para o Senhor, eu quero fazer mais aquilo, minha vida... Não é fazer mais. É sobre focar e parar de repetir o que te afasta de Deus. É focar em fazer o feijão com arroz certo e decidir que aquilo não faz mais parte da tua vida. Que aquilo ali não manda em você. Quem governa aquilo é você. Não é aquilo que te governa. Porque Deus já tem o que você precisa. Mas você precisa parar de impedir o que Ele quer fazer. Peça a Ele hoje. Peça com toda a sua fé. Teu propósito do dia de hoje. Identifique um padrão que te enfraquece. Você sabe. E você vai romper com esse padrão. Pelo poder da oração. E o Senhor te dá a graça de se fortalecer e dizer: é agora. É agora ou nunca. Se não comigo, quem? Se não Jesus, quem é que pode fazer isso? Por mim.
É Ele te fortalecendo. Clama agora e pede a Ele. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Jesus, eu sei que Tu está aqui onde um ou mais estiverem reunidos em Teu nome e o Senhor está. Senhor, eu te peço, me ajuda a romper com isso. Eu não quero essa sabotagem na minha vida. Eu não quero, Senhor, esses ciclos repetidos que não me levam a canto nenhum. Me mostra com clareza aonde eu tenho me sabotado, nas minhas escolhas, Jesus, pensamentos, atitudes. E me dá a força para romper com isso. Com tudo aquilo que me afasta de Ti. Pelo poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus, me lava agora. Vai apresentando também os Teus. Apresenta agora o nome das pessoas que você sabe, Tua família, Teus amigos, que precisam dessa libertação. Nós Te pedimos, Jesus, e nós tomamos posse. Amém. Amém. Amém, Senhor. Leva essa graça de libertação aos outros, guerreira, guerreiro. E deixa o seu like. Evangeliza. E vem rezar com a gente no nosso grupo de oração Exército de Deus tão amado, de meio-dia ao vivo, aqui, de segunda a sexta. O Senhor está te esperando. E a nossa frase de hoje, profetiza e declara: eu paro de me sabotar e escolho o que me aproxima de Deus. Declara. Pode escrever aí. Nós continuaremos reunidos na graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz, minha amada e meu amado. Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Digamos juntos: bom dia, meu Jesus. Guerreira, guerreiro. Hoje o Evangelho quer ajudar a gente a encontrar sentido. Sabe que coisa linda? Sentido mesmo quando a vida não parece clara. Porque às vezes você olha, mas não consegue ver. A gente caminha com Deus, não é? Reza, confia, faz a nossa parte. Mas tem momento em que o coração pergunta assim em silêncio: Senhor, por quê? Será que isso está acontecendo com você? Com alguém que você conhece? Por quê, Senhor? Essa pergunta não nasce da falta de fé. É muito importante que você compreenda isso. Ela nasce de um coração que leva Deus a sério e quer entender melhor o caminho que está trilhando. Porque você entendendo ou não entendendo, você está com Deus. Isso é o que importa. A palavra de hoje lembra a gente de algo muito importante. Mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas, Deus continua conduzindo a nossa história com propósito. Nada é por acaso. Nada. Não existe acaso em Deus. É sempre a divina providência dele que nos atrai. Fica até o final desse vídeo. Deus vai falar forte com você. Ele já começou a falar com você. Hoje Deus fala em João 7. Vamos pedir? Deus, nessa hora, abre o nosso coração para compreender a Tua palavra. Nos ajuda a confiar nos Teus planos, mesmo quando a gente não entende tudo. Que essa palavra nos dê direção e paz. Fala, Deus, que Tua serva, Teus servos te escutam. Escute com o seu coração. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus parentes já tinham subido para a festa. Então Jesus também subiu, não publicamente, mas em segredo. Alguns habitantes de Jerusalém diziam: não é este aquele que procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades reconheceram de fato que ele é o Messias?
Mas este nós sabemos de onde é. O Messias, quando vier, ninguém saberá de onde é. Jesus, ensinando no templo, disse em voz alta: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. A esse vós não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amada, amado, Jesus sabia quem ele era, sabia de onde vinha e sabia para onde estava indo. Mesmo sendo questionado, rejeitado, incompreendido, ele não se desviou do propósito. A palavra diz algo muito forte no final desse evangelho. Ainda não tinha chegado a sua hora. Ou seja, havia um tempo de Deus para tudo. Eu lembro de José do Egito. Não sei se você conhece essa história muito forte. Ele também viveu isso. José do Egito, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Durante anos, parecia que a vida dele tinha perdido o rumo. Nada dava certo. Mas Deus estava conduzindo tudo em silêncio. E no tempo certo, aquela história se transformou em missão, em liderança, em salvação para muitas pessoas. A palavra confirma isso em Jeremias 29:11. Eu conheço os planos que tenho para vós. Filha, filho, o propósito não nasce da aprovação dos outros, nasce da fidelidade a Deus. Mesmo quando você não entende tudo, confie. Confie porque Deus está conduzindo a tua história. Toma posse. O propósito de hoje que o Senhor nos entrega é entregar a Deus tudo o que você ainda não entende. Olha que gesto concreto de fé. Entrega ao Senhor hoje aquilo que parece confuso, aquilo que parece sem sentido. E então confia. Deus está escrevendo algo muito maior para você. É nessa confiança que você ora agora e diz: Senhor, mesmo quando eu não entendo o caminho, eu confio que existe um propósito. Guarda meu coração da confusão, da pressa, do desânimo. Me ensina a permanecer firme, sabendo que o Senhor nunca erra comigo, nunca errou e nunca vai errar. Senhor, eu confio e te peço, me ajuda a confiar mais, muito mais, cegamente em Ti. E contigo, Senhor, eu posso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Declara esse amém aí, tomando posse. E envia essa palavra, é palavra de Deus, essa resposta a tantos agora. O Senhor está lembrando você, envia para essa pessoa. Deixa o seu like e vem rezar comigo ao vivo no nosso grupo de oração Exército de Deus, meio-dia, nessa quaresma tão forte de cura e libertação. E a nossa frase de hoje, para a gente declarar, rezar, meditar o dia inteiro e repetindo: Deus nunca age sem propósito na minha vida. Deus nunca age sem propósito na minha vida. Escreve aí nos comentários. Vamos declarar juntos.
E nós continuaremos reunidos na graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia, coisas lindas. A paz, minha amada e meu amado.